palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me irei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao redor me perguntam onde está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto em mim mesmo: por que você está batido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, nesse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
Graças e paz, queridos. Sejam bem-vindos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Muito obrigado porque você está participando. Gostaria de lembrá-los que nós estamos fazendo essa live nas terças-feiras para dedicar um tempinho aqui em oração, não é? E também relembrar algumas coisas para aqueles que não puderam participar ou não podem participar dos nossos encontros pela manhã, falar um pouquinho daquilo que nós falamos no domingo pela manhã, não é? E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e nós queremos também pedir a você que coloque diante do Senhor aí a sua família, a sua vida, aquilo que você quer colocar diante de Deus e precisa colocar. De repente você está vivendo uma fase muito especial diante de Deus, onde você agora, nesse momento, para você, não tem nada a pedir, na verdade, não tem nada a clamar por você, mas de repente você conhece alguém que precisa da sua intercessão, do seu clamor. E nós aprendemos que o clamor, ele aciona, ele ativa as benignidades do Senhor sobre nós. Não é? O Senhor diz que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. E o clamor, ele vai além do responder. Ele fala, respondeste-ei e vou anunciar a você, vou declarar a você, vou revelar a você coisas que você ainda não conhece. Então ele diz que também o clamor, ele abre as portas dos segredos de Deus, dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus para o nosso coração durante o período que estamos clamando a Ele. Eu quero pedir também que você ore por mim, ore pelo nosso ministério, ore pela nossa família. Ok? Vamos orar? Pai querido, exaltamos o nome do Senhor, glorificamos o Teu nome porque Tu és digno de louvor, de adoração, da nossa gratidão. E eu quero nesse momento em especial, Deus, clamar a Ti, ó Deus, pela vida de cada família, de cada pessoa que nos vê, que nos ouve, também aquelas que estão sendo colocadas diante do Senhor agora, pelos intercessores que nesse momento se colocam na brecha por alguma vida, por algum lugar. E eu quero colocar diante do Senhor a nossa cidade, a nossa nação, ó Deus, e colocar diante do Senhor nações que porventura, pessoas que estão em outras nações e porventura estarão vendo essa live agora ou em outro momento, depois de disponibilizada para o público no nosso canal do YouTube. Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Muito obrigado por esse privilégio de poder abrir essa porta para que possamos alcançar outras vidas, Pai. Nós te glorificamos, exaltamos e sabemos que esta palavra, uma vez gravada, uma vez anunciada, ela vai não apenas ser ministrada agora, mas para muitas outras pessoas, em muitos outros lugares, em outros tempos. Mas como para o Senhor, um dia como 1000 anos como um dia. Em qualquer outro tempo que essa pessoa estiver ouvindo essa ministração, estiver orando comigo, o Senhor estará exatamente nesse momento, abençoando essa vida, esta família. Pai, muito obrigado e continue, ó Deus, nos abençoando. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, nesse tempo, tem nos ensinado, tem ministrado ao nosso coração. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção pela minha família, pelo nosso ministério. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito à nossa vida, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de ler uma palavra e meditar com você rapidamente aqui. A palavra que eu quero ler com você é Lucas 15. Nós estamos estudando Lucas 15. Esta é a 5ª semana que nós estamos falando em Lucas 15, falando nesse tempo agora, terça passada e hoje, sobre
o resgate dos relacionamentos perdidos. O tema central é resgatando o que se perdeu, e essas 2 semanas falando sobre os relacionamentos. Na semana passada, nós lembramos da quebra do relacionamento. Havia uma família, um pai, uma mãe, 2 filhos, ali eles tinham uma casa, tinham uma fazenda, tinham empregados, viviam uma vida boa, uma vida de filho, uma vida de família, de pais e filhos, mas por alguma razão, não é, o filho mais novo, ele decide então pedir a parte da sua herança, e o pai então reparte entre os 2 filhos aquela herança e dá àquele filho a parte dele, e ele vai embora, ele vira as costas para a casa do pai, ele vira as costas para o pai, e ele vai para uma terra muito distante, e a palavra de Deus diz que lá ele gasta tudo, ele chega um momento de tanta miséria, de tanta fome, que diz a palavra do Senhor que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. Porém, dá-nos a entender claramente aqui, de que nem a comida que os porcos comiam ele tinha licença, ele tinha autorização para comer, porque a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Eu quero colocar diante aqui da nossa palavra a visão de que a quebra do relacionamento leva à miséria, leva à maldição, leva à lama, leva a necessidades, à escassez, leva ao desprezo. Então, a quebra nos relacionamentos produzem esses males. E isso foi produzido na vida daquele jovem. A casa do pai continuou no mesmo lugar. Jesus está falando de parábolas, e quando Jesus fala disso, ele fala a respeito de reino, ele fala a respeito da igreja do Senhor, e então ele está falando daquele pai como nosso Pai Celestial, da nossa família e da nossa vida em particular, e das nossas decisões. Decisões essas que muitas vezes causam danos realmente nos relacionamentos. E eu gostaria de pensar com você, como tenho pensado nesses dias. Nós fomos para João 17 na semana passada, falamos um pouquinho ali de quando Deus trata essa questão de relacionamento e de que nós, como igreja, precisamos em muitas áreas ou em todas as áreas da nossa vida como igreja, nos reposicionar, rever conceitos, rever preceitos, rever atitudes, rever ideias, não é? Acerca de como estamos no sentido de sermos igreja do Senhor. Então, quando se trata de resgate de relacionamentos, é importante pensar também que isso, é claro, os relacionamentos trata de relacionamento de família, de amizades, né, de tantos tipos de relacionamento que nós tratamos. Porém, nós estamos focando aqui muito na ideia do relacionamento como igreja. E nós pensamos que a igreja em si, a igreja de Jesus em si, não é? Como um exército com bandeiras, nós precisamos entender que as bandeiras, elas estão abaixo, se é que a gente pode dizer isso, abaixo do exército. O exército é um, as bandeiras podem ser muitas, mas o exército é um, o comando é um, a direção é uma, a batalha é uma, o propósito é um, a obediência é a um comandante geral. E nós precisamos entender isso, não é? Os estatutos são os mesmos, os ensinamentos são os mesmos, os treinamentos são os mesmos, o exército é um, as bandeiras podem ser muitas, os pelotões podem ser muitos, mas o exército é um só. Então aquele filho, segundo o que nós lemos aqui em Lucas 15, aquele filho pega o que ele imaginava que pertencia a ele, o
pai realmente deu, ele foi, desperdiçou tudo. Mas quando ele viu que a coisa estava ruim, a palavra de Deus diz que ele então, ele entende que precisa voltar. Quanto a esse entendimento, quanto a esse momento do entendimento, nós queremos ministrar semana que vem. Mas ele então, ele toma uma decisão de voltar. Então ele faz um ensaio, ele fala para ele mesmo, ele diz, olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lá eu vou dizer isso, 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 isso. O verso 20 do capítulo 15 de Lucas vai nos apontar o momento não de que ele ensaiou, de que ele planejou, de que ele pensou na possibilidade de voltar para casa, de como ele se comportaria para que fosse aceito, e ele aceitaria as condições mínimas. Como ele disse, lá na casa do meu pai, até aqueles que são chamados de empregados estão bem tratados. E eu aqui, como um filho, eu estou perecendo. Então, eu levantar-me-ei, mas ele não só ficou na ideia, no ensaio ali, no cálculo, no planejamento. E a palavra de Deus diz então que ele levantando-se foi. Olha só o que diz. E levantando-se foi para o seu pai. Olha só. Ele não estava voltando para casa. Ele estava voltando para o pai. Porque quando você volta para o pai, você tem uma casa. Tem muita gente achando que porque está na casa, está com o pai. Tem muita gente que está na casa, não precisa voltar para o pai. Quero trazer essa revelação aqui agora. Porque aquele filho que ficou, ele estava em casa, mas não estava com o pai. Não concordava com o pai. Não caminhava no mesmo propósito do pai. Não caminhava nos desígnios do pai. Mas estava em casa. O outro diz, eu levantar-me e irei ter com meu pai. A Bíblia diz que ele levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ainda não tinha chegado ao pai, ainda não estava na casa do pai. Ele estava ainda longe, diz a palavra do Senhor que o pai o viu. E ele, vendo ele, se moveu de íntima compaixão e correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E nós conhecemos a história daqui para frente. Sabemos que o pai o recebeu e o pai não esperou que ele desse qualquer palavra que ele havia ensaiado lá para falar. O pai não esperou que ele dissesse tudo o que tinha que dizer. Então a palavra de Deus diz que o pai cortou a conversa do filho, o pai interrompeu. Olha só o que diz, o filho disse, pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou disso, ser chamado teu filho. Mas o pai disse, então na verdade o pai falou, olha, não precisa falar mais nada. Quando ele ia dizer, olha, pode fazer-me como um dos seus empregados aí, está tudo bem, eu vou ficar feliz assim. Mas deixa eu falar com você, um filho é filho, sempre será filho. Um filho pode ir embora, mas é filho. Pode se casar, mas é filho. Um filho pode ser o que for, mas é filho. Um filho pode fazer muitas coisas, mas é filho. E aí a palavra de Deus diz que aquele filho então volta para o pai. Eu queria, bem rapidamente hoje, pensar com você da seguinte maneira. O resgate do relacionamento envolve reconhecimento da necessidade desse resgate.
eu quero entender que nós estamos vivendo um tempo que precisamos repensar muito acerca do resgate dos nossos relacionamentos como igreja. Por quê? Porque quando Jesus orou, ele orou e disse que o desejo dele era para que fôssemos um. Mas não é um ser normal, comum, humano. Ele está dizendo de um ser assim como o Pai e Ele são um. Então aí é mais taxativo, é mais difícil, eu diria, pensar nessa possibilidade de sermos humanos que somos, pessoas que somos, com cada um uma ideia diferente, ser isso já seria difícil. Agora ser do mesmo jeito que Jesus é com o Pai, aí a coisa complica. Mas essa foi a oração de Jesus. E aí ele ainda diz mais, não é um grupinho dos humanos sendo um como eu e o Senhor somos um. É ele sendo um, nós somos um, e ele sendo um conosco. Aí a coisa ficou ainda mais difícil. Não é? Então parece que fica complicado de resgatar esse tipo de relacionamento, de pensar num reavivar desse tipo de relacionamento, do que Jesus orou lá em João 17, verso 21. Parece extremamente complicado, chega à beira do impossível, chega ao limiar do impossível pensar na possibilidade de sermos um como seres humanos que somos. Isso já é muito complicado. Agora imagina ser um do mesmo jeito que o Pai e Cristo são um. Aí a coisa muda de figura já. Aí ele fala o seguinte, agora que ele seja um, nós somos um, e ele seja um em nós e conosco aqui, igual a nós, todo mundo junto, todo mundo sendo um só. E aí isso vai acontecer exatamente assim, é a igreja de Cristo na terra sendo o corpo de Cristo. Aí vai funcionar a ideia de que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Aí vai funcionar a ideia de que venha o teu reino. E aí vai vir a ideia que não é meu Pai, mas é Pai nosso. É o pão nosso. É a nossa dívida. Aí é tudo nosso. E aí nós vamos ver que não basta ficar na necessidade, no reconhecimento da necessidade de um resgate. Não basta ficar aí, é preciso se levantar. Então, na verdade, não basta apenas reconhecer, é preciso decidir. Mas também não basta reconhecer e decidir, é preciso se movimentar. Diz a palavra do Senhor que ele levantando-se foi. Ou seja, o levantando-se foi aqui é o colocar em prática aquilo que já estava nos sentimentos dele, na ideia dele, no coração dele. E ele então, a palavra de Deus diz que ele, naquele momento, ele não apenas sente, ele não apenas decide, mas ele põe em prática o que ele acaba de sentir e decidir. Eu tenho dito que, assim como Jesus ensinou os princípios fundamentais do reino lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, ele ensina aquelas coisas tremendas que ele ensinou, e no final das contas ele fala, agora é contigo. Ele lança toda a responsabilidade sobre a igreja, sobre nós, sobre os seus discípulos. Ele fala o seguinte, olha, isso não vai adiantar absolutamente nada se você, tendo ouvido o que eu ensinei, não colocar em prática. O segredo não está exatamente no conhecer, está no praticar. Por isso que mais do que conhecer, é preciso de entendimento. É
Por isso que o inimigo ele não cega conhecimento, ele cega entendimento. Porque tem tanta gente que conhece demais, inclusive a palavra de Deus, mas não entende, mas não chega ao seu entendimento. E aquele jovem, ele sente a necessidade, ele decide e ele coloca em prática. A palavra de Deus diz que ele levantando-se foi. Outra coisa que eu aprendo aqui é que esse movimento, para que aconteça esse movimento todo, depois que se entende, que se reconhece, que se decide, para que esse decidir se torne em prática, ali entre essas duas coisas, eu creio assim, eu vejo assim, entre o decidir e o praticar, existe um enfrentamento muito grande. Existe um confronto entre o certo e o errado, entre o fazer e não fazer. Existe ali um confronto entre o medo e a coragem. Existe ali um enfrentamento. Por quê? Porque agora eu vou precisar enfrentar o medo da incerteza, porque eu não sei como que o pai vai reagir. Eu não sei. E não sabendo o que vai acontecer depois. Imagina você tomar uma decisão de reatar um relacionamento, de revisar um relacionamento, de pedir perdão, mas sem a certeza de como será recebido. Como será a recepção daquela decisão sua? Mas aquele jovem levantou-se e foi enfrentando, correndo o risco. Então eu creio que entre a decisão e a prática há um risco. Há um enfrentamento. Porque o medo da incerteza, o medo que poderia acontecer, o medo da resposta do pai, poderia neutralizar a sua decisão. Hoje nós estamos assim, vivendo doente porque não perdoamos e que não pedimos perdão por medo, por não saber o que vai acontecer após essa prática. Às vezes o outro fica com medo de perdoar pensando que o ofensor vai voltar às mesmas práticas antigas. Então, na verdade, isso tudo são entraves, são empecilhos, são embaraços para o resgate dos relacionamentos. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, ele arriscando tudo, ele assumindo o risco, ele se levanta e vai. A palavra do Senhor diz que o pai o viu ainda de longe. Deixa eu falar uma coisa para você que está longe da casa do pai. Você está me entendendo o que eu estou falando? Você que tem se distanciado da casa do pai, talvez você seja membro de igreja. Talvez você está até indo na igreja, no templo, nos encontros, nos cultos, mas você continua distante do pai. Tem muitos de nós que vai à igreja desde que nasceu, carrega a Bíblia, canta, toca, prega, ensina, mas continua longe do pai. Nunca teve uma experiência de um abraço do pai. A Bíblia não fala de momentos que aquele filho abraçou aquele pai antes de ele pedir a herança, mas naquele dia diz a Bíblia que o pai corre. E eu fico imaginando uma outra questão, já que o pai dele viu ele de longe, eu fico imaginando ele olhando para o pai e vendo o pai indo em direção a ele. E eu fico imaginando o que passou na cabeça, no coração daquele jovem, enquanto o pai chega, até o pai chegar até ele. Ele falou, o pai está vindo para dizer, olha, fique parado aí, não continue andando, porque eu preciso conversar com a sua mãe e com o seu irmão primeiro para ver se eles aceitam.
Eu preciso fazer uma reunião em família, porque você sabe que você foi embora, foi decisão sua, então você precisa assumir com as suas decisões. Você está fazendo o que aqui? Para que você voltou? Você não tem mais nada aqui, é o que você tinha, os seus direitos eu já te dei. Eu fico imaginando que ele podia estar pensando que o pai tinha todo o direito de dizer isso. Que o pai primeiro ia fazer uma reunião com o filho que ficou, porque o filho que ficou tinha que dar opinião se aceita ou não o outro filho. Entenda isso, querido. Entenda isso, essas atitudes que nós muitas vezes assumimos, que nós muitas vezes nos apegamos e chamamos isso talvez de organização, de democracia, porque mesmo que o pai tenha aceitado, escuta isso, eu sou irmão, posso não aceitar. Então eu decido como irmão se o meu irmão volta para o meu pai ou não. Não tem nada disso, querido. Quem decide se aceita o filho de volta ou não é o pai. E o irmão vai ter que entender isso. O irmão vai ter que ver a festa do outro irmão que o pai aceitou, mesmo que ele não concorde. Mas muitas vezes nós, como igreja, nós decidimos pensando que estamos decidindo o que o pai já decidiu. O pai viu de longe, correu, sentiu íntima compaixão por ver o filho todo arrebentado. Talvez se fosse eu, como aquele irmão dizia, bem feito, quem mandou cair fora. E agora por mim você não volta. Tanto é que ele vem do seu trabalho, ele escuta o som de festa e fala, que som é esse que eu estou ouvindo aí? Os empregados dizem, aquele irmão seu voltou, ele chega então e fala com o pai, eu não vou entrar aí, eu não vou participar desse negócio de aceitar o resgatar de um relacionamento com um cara que partiu e gastou tudo para lá. Mas aquele pai, ele fala, esse teu filho, aquele menino fala para o pai, esse teu filho é claro que é meu filho. Mas o pai deixa bem claro para ele, lembra bem para ele que assim, ele é teu irmão. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Então não é justo que nos alegremos. Não era justo que nos alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Querido, resgatar relacionamento requer renúncia da nossa parte, renúncia do nosso eu. Senão nós não vamos aceitar. Nós vamos fazer uma assembleia para ver se aceita o irmão ou não. Os irmãos decidindo pelo pai. O lugar onde os filhos é que decidem é o lugar que o pai já morreu, que não existe pai. Está escutando isso, irmãos? Os irmãos só têm o direito de tomar as decisões se o pai estiver morto. Agora, deixa eu te falar, o nosso pai nem está ausente, nem está morto. Glória a Deus, glória ao Pai, Ele está vivo. Ele está sentado no trono, Ele é que comanda. O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Então nós temos que parar de, como o corpo de Cristo, decidir pela cabeça. É a cabeça que decide pelo corpo. É o pai que decide a respeito dos filhos, não os filhos decidem a respeito dos pais. Porque o nosso pai, eu posso como pai um dia ficar inválido, eu posso como pai um dia morrer, e aí meus filhos vão ter que tomar as decisões por mim, mas o nosso Pai Celestial, Ele está vivo, Ele é o mesmo, Ele não envelheceu, Ele não caducou, Ele não perdeu o poder, querido, é Ele que decide sobre a sua igreja, e enquanto não resgatarmos isso, esse tipo de relacionamento com o Pai, nós vamos ter tudo que a igreja precisa ter, e não seremos a igreja.
Eita, meu Deus. O pai está a fim de resgatar os relacionamentos. Nós precisamos entender isso. O Senhor está dando palavras aqui que não deu domingo pela manhã. Filhos não decidem pelo pai. É o pai que decide. O pai estava longe, estava fora da casa já, estava lá encontrando com o menino no meio do caminho, e ele fala: filho, pode parar com essa conversa. E chama os empregados e fala: trazei depressa a melhor roupa, o melhor calçado, coloca o anel no dedo. Verso 22 vai dizer: e o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias no dedo. Você volta à posição de filho, de príncipe. Trazei o bezerro cevado. Havia um bezerro que estava esperando por aquele dia. O pai tinha cevado um bezerro para aquele dia. Trazei o bezerro cevado. Ele não fala trazer um daqueles bezerros, ele fala trazer o bezerro. Tinha um bezerro separado para aquele dia. Eita glória! Comamos e alegremos, porque esse meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a alegrar-se. Eu vou terminar aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de reposicionamento, de redefinições. O Senhor permitiu esse tempo que, à vista de muitos, foi um tempo paralisante. Um tempo que está causando esfriamento. Muito pelo contrário, queridos. Deus permitiu que esse tempo parasse para que a coisa pudesse se aquecer. Para que nós fôssemos para dentro da nossa casa, para que nós fôssemos para dentro de nós mesmos e revêssemos algumas coisas. E receio que muitos de nós ficou esse tempo parado pensando só em templo, pensando só em culto presencial e não pensou no resgate da nossa experiência com Deus, da nossa relação com Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu quero repetir aqui uma coisa, querido, que eu falei, acho que domingo à noite. Quero repetir isso aqui. Quando nós chamamos a atenção de uma pessoa, talvez de um filho, e ele não ouve, ele não para ouvir, nós temos duas opções. Ou desistimos dele, ou chamamos a atenção até que ele nos atenda. Ou chamamos a atenção até que ele ouça. Estou à porta e bato, se alguém ouvir. O Senhor Jesus falou assim: não vou parar de bater. Então isso significa que Deus não desiste de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: insta a tempo e a fora de tempo com a palavra. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Então, tendo essas duas opções, ou desistimos de chamar a atenção, ou insistimos em chamando a atenção até que atenda. Eu digo para você, como o nosso Pai não desiste, Ele vai continuar chamando a atenção. E eu quero dizer mais uma vez, essa pandemia é uma chamada de atenção à igreja do Senhor Jesus para o resgate dos seus relacionamentos com o Pai, para a volta para o Pai. Ele falou: na casa do meu Pai, os empregados são bem tratados. Mas ele não fala: levantar-me-ei e voltarei para casa. Ele fala: levantar-me-ei e voltarei para o meu Pai. É isso. Porque se o meu Pai me aceitar, eu tenho uma casa. O meu Pai, o resgate do relacionamento com o Pai, nos dá tudo mais.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entregue o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, na verdade, o filho falou assim, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para a casa da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Não, ele fala assim, eu vou voltar para o meu pai. Olha que interessante, esse resgate do relacionamento tem endereço certo. Porque enquanto não resgatarmos o relacionamento com o pai, não dá para conviver na mesma casa com os irmãos. Então que nós como família, como igreja, como família de Deus, que nós não venhamos como filhos, como irmãos, tomar decisões sobre o outro irmão, sobre qualquer outra situação dentro da casa do Pai, sabendo que o Pai está vivo, que é poderoso e que é totalmente poderoso, capaz de tomar as decisões. Então, querido, vamos parar de tomar da mão do Pai aquilo que é para Ele tomar as decisões, porque as nossas decisões são muito erradinhas, são muito ruinzinhas. Então, que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, desse resgate dos relacionamentos perdidos. Ou poderíamos simplificar dizendo o resgate do relacionamento perdido, o relacionamento com o Pai. Porque tendo um relacionamento com o Pai, tudo mais vai funcionar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento, que Deus te dê coragem para resgatar o relacionamento com o Pai. Porque o pai não perguntou o que o filho aprontou, o pai não perguntou o que o filho se tornou, o pai não perguntou se o filho estava com algum problema, o pai não perguntou se o filho estava ali fugindo de alguém, o pai só abraçou e beijou e trouxe para casa. Está entendendo? O pai aceita. É claro que o pai não deixou ele dentro de casa do mesmo jeito que ele chegou. Ele foi, traz a melhor roupa, traz o melhor calçado, traz o anel, traz o bezerro. Então, na verdade, ele está falando assim, eu aceito você, eu não quero nem saber o que você fez para lá, eu não quero nem discutir essa questão, esses méritos dessas questões, mas o que eu quero é transformar você de um mendigo, de um filho que se tornou um mendigo para um filho que volta à posição de filho. O pai não precisa perguntar o que você aprontou, porque ele já sabe. E ele te aceita. Mas então eu quero dizer para você que existem duas situações aí. É preciso que entenda que ele aceita, mas você também precisa aceitar a transformação que ele fará em você. Porque não adianta você achar que o pai aceita e assim do jeito que você está, e que você tem que continuar do jeito que você está, e você não aceita a transformação que ele quer fazer. Aí você não é filho. Porque filho aceita o resgate da posição de filho. Então que Deus nos abençoe. Eu achei que hoje eu ia terminar muito rapidinho, mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, nos ama tanto. Que Deus te abençoe e que você possa trabalhar, você possa decidir, você possa se movimentar em direção ao resgate do relacionamento com o Pai. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais esse momento aqui. Muito obrigado pela palavra no nosso coração. Visita a nossa alma, Pai. Visita a nossa casa. Tu és santo. Tu és poderoso. Ó Deus, essa vida que está nos vendo agora, que está doente, que está depressiva, que está desanimada, que está sentindo dores físicas, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja bálsamo, que haja alívio para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até quinta-feira, se Deus quiser.